Olá, profissionais, estudantes e empresários da contabilidade. Sejam todos muito bem-vindos à TV CRC Paraná. Eu sou Nilson Fabiano Júnior, contador e mediador deste encontro. E hoje vamos mergulhar em um tema que não é mais o futuro, e sim o presente, e vai redefinir os rumos da nossa profissão. O tema de hoje é IA e automação nos serviços contábeis. Neste evento, organizado pela Comissão do CRC Paraná Jovem e a Comissão de Inovação e Transformação Digital, vocês vão descobrir como a inteligência artificial já está automatizando processos, aumentando a precisão e liberando o nosso tempo para funções mais estratégicas e analíticas. Tudo de forma aplicável e prática para o seu dia a dia. E para nos guiar nessa jornada fascinante, temos um palestrante de excelência, Fernando Valdemar Baldin. Fernando Baldin é Country Manager na Automation Edge, um líder global em automação, com anos de experiência sólida em TI. Ele é um especialista em transformação digital e impulsiona empresas brasileiras para otimizar seus processos de negócio com tecnologia de ponta, focado na máxima eficiência operacional através da automação robótica, RPA, e da IA. Também teremos conosco, como moderadores, Maico Couto Gestal Vicente, coordenador da Comissão CRC Paraná Jovem, e Daniela Novak, membro da Comissão de Peritos do CRC Paraná. Fernando, Michael e Daniela, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, a palavra está com vocês. Saudações aí, Nilson, saudações, Fernando, já te agradeço aí de antemão por nos prestigiar aí com teu conteúdo, conhecimento, né? Agradeço o Nilson aí pela coordenação, né, por a gente estar unindo aí duas comissões em prol aí de um conteúdo super em pauta, né? Espero que todos gostem aí do conteúdo. Passo aí a palavra para a Dani. Obrigada, Michael. É uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje, especialmente falando sobre esse tema que inspira a gente, que está mudando completamente a realidade dos escritórios de contabilidade, do profissional da área contábil. Então, eu tenho certeza que todos vão sair dessa conversa com novas ideias e muitas reflexões para aplicar na prática. Olá, uma boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Não sei quando o pessoal vai estar vendo ou ouvindo. Um prazer estar aqui na TV CRC Paraná. Agradeço, Nilson, Maico, a Daniela. É um prazer estar aqui, ao CRC Paraná também. Desejo muito sucesso a nós e vamos falar um pouco dessa tal de inteligência artificial que tanto nos incomoda e pouco ainda nos explica para onde vai. É tanto mistério. Vamos tentar desvendar um pouquinho o que isso vai impactar para você, profissional de contabilidade, profissional que lida com dados. Eu sempre digo que contabilidade é aquele dado cinzento, né? Estou brincando, mas dados efetivos e como que a gente vai usar a contabilidade para melhorar o trabalho do nosso cliente e, consequentemente, o trabalho e a atuação do contador. Bora lá? Muito obrigado, gente. Então, já estou aqui com os slides. Mais uma vez agradecendo o CRC Paraná. Um prazer estar aqui. Vamos fazer um bate-papo rápido e depois a gente vai conversar ali com a Daniela e com o Maico. Eu gosto, quando a gente fala de inteligência artificial, primeiro desmistificar. Não existe inteligência artificial, porque a inteligência é dos humanos, os seres humanos que criaram essa inteligência. E de artificial ela não tem nada, porque é um esforço enorme para pessoas como nós, eu, você, para construirmos esses algoritmos. Então, esse termo inteligência artificial, que foi criado em 1950, né, num evento, um curso de verão, na Universidade de Dartmouth, ele foi um termo que ele não reflete a realidade de como a gente pode usar. Mas isso não quer dizer que não vai mudar a forma como você, contador, atua no dia a dia, se relaciona com os seus clientes. E eu sempre digo, né, o nosso Brasil, nós temos um problema eterno de produtividade. Se você pegar a produtividade média per capita do Brasil, nós temos uma linha reta de $10 mil ano desde 1970. E essas novas tecnologias, elas vêm muito para nos ajudar
a aumentar essa produtividade, aumentar as riquezas produzidas, né, por cidadão aqui no Brasil. Só que a gente mistura, muitas vezes, o termo automação com o termo inteligência artificial. E eu gosto de deixar isso mais claro. A automação é, para o contador, as ferramentas que existem no mercado, uma delas, né, o conceito dela chama-se RPA, que é Robotic Process Automation, né, ou automação de processos robóticos, são ferramentas que vão ser mais braços para o serviço contábil. Então, todo aquele processo que alguém tem que copiar, colar, extrair, conciliar, imagine que todas essas tarefas repetitivas, padronizadas, rotineiras, existem plataformas de RPA que podem te ajudar a fazer isso de uma forma mais rápida, com menos erros, né, com mais assertividade. A inteligência artificial, ela é a substituição dessa camada analítica. Então, automação e IA, apesar da gente ver muitas vezes usar isso como sinônimos, eles são coisas distintas. A IA é onde a gente pode cada vez mais ajudar na camada analítica. Você vai fazer uma análise contábil do seu cliente. Você vai analisar se o KNAI dele é o melhor KNAI que tem para a atividade que ele desenvolve. E, do outro lado, essa mesma ferramenta vai ser usada pelo seu cliente, né? Quem aqui nunca recebeu aquele e-mail, olha, fiz uma consulta no ChatGPT e ele falou tal coisa, e aí? E aí é você contra o ChatGPT. E aí tem um gap importante a gente separar, porque essas ferramentas de IA, especificamente os modelos de linguagem, ChatGPT, Gemini, Grok e afins, eles são ferramentas, né, plataformas genéricas. E o serviço contábil é um serviço específico. Então, ainda assim, o contador que souber usar IA vai se diferenciar no mercado. Nenhuma IA vai substituir os contadores, pelo menos na minha opinião, porque é um ramo de conhecimento extremamente específico. A camada analítica, estratégias contábeis, né? Esse tipo de análise. Só que aquele contador que souber usar melhor as inteligências artificiais, pode ter certeza que ele vai se diferenciar. Então, essa é a jornada que nós vamos falar aqui um pouquinho. E quando a gente fala de usar IA, não é você pegar como você trabalha hoje e querer ficar encaixando, né, sobre como você acha que ela deve fazer do jeito que você faz. Essa jornada, a gente usar IA nos nossos processos ou automação, ela é uma cocriação de uma nova forma de trabalho. Para exemplificar isso, eu trago essa imagem que nós estamos vendo. Você veja, na máquina de escrever, a disposição das letras é a mesma que tem hoje no seu notebook, no teclado do seu celular. Mas vou te fazer uma pergunta. Você sabe quando foi inventado esse teclado que a gente dá o nome de QWERTY, que é essas primeiras letrinhas? No século XVIII. Um cara chamado Christopher Sloan inventou esse teclado com o objetivo de atrasar a digitação, porque ele estava emperrando muito as máquinas. E aí, ao atrasar a digitação, as máquinas davam menos defeito e a máquina de escrever funcionava melhor. Então, nós temos que tomar cuidado, né, para a gente não fazer a mesma coisa, não querer representar numa nova era, com novas ferramentas e novos recursos, o nosso modelo mental de uma era pré-IA, numa era sem ferramentas de automação. Então, não é sobre copiar como você faz, é sobre a gente cada vez mais ganhar produtividade para tirar as tarefas que não geram valor e ganharmos tempo para fazer as tarefas que geram valor, as tarefas analíticas, as tarefas consultivas, né, que o mundo tão importante da contabilidade requer. E a gente vê também, né, gente, eu brinco que a gente viveu a epidemia dos bots. Quem nunca, agora eu quero ver o seguinte, abre o coração, quem nunca ficou brabo sendo atendido por um bot? Chato. Aí você fala, eu quero falar com alguém. Não, mas eu quero falar com alguém. Então a gente tem que tomar cuidado na outra mão, porque se de um lado a automação pode nos dar e vai nos dar produtividade, ganho de escala, redução de erros, o outro extremo dessa régua, gente, é a gente criar o que eu chamo de relações sintéticas. Para quem já viu esse filme que está na tela, o nome desse filme chama-se Her. Né? Você tem que falar assim com um sotaquezinho meio britânico. Her. O Mike está aqui nos vendo, fala inglês perfeito, ele já pegou. Mas o que é a história desse filme, para quem não viu, é um filme razoavelmente antigo. É uma pessoa que começa a criar uma relação com uma IA. Né? Incrível como esse cara viu o futuro. Mas o que eu quero comentar aqui de relações sintéticas é o seguinte: em determinado momento, esse personagem principal está apaixonado por essa IA.
Não, a gente se dá tão bem, ele chama de namorado e tal. Num certo momento, ele pergunta para ele, olha, eu sei que você está tendo um relacionamento comigo, mas quantas pessoas a mais, além de mim, você está se relacionando assim? A IA dá uma titubeada e ela responde, olha, é com você e mais 8.000 e tantas pessoas. Aí ele já dá, como assim? Aí ele faz uma pergunta subsequente. Tá, mas dessas 8.000, quantas você de fato é namorada também? Aí ela dá uma titubeada. Aí ele pergunta, quantas? E ela fala, não, só 640 namoradinhos. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós, seres... E aí ele fica super bravo e tal. Nós, seres humanos, temos que usar a tecnologia, mas temos que tomar cuidado. Se você botar um bot para falar com o seu cliente, para atender o seu cliente, para fazer tudo com o seu cliente, em que momento você vai se relacionar com ele? Então, relações sintéticas é o momento em que a gente abre mão de se relacionar com as pessoas, colaboradores, clientes, fornecedores, e põe tudo de forma automática. E isso é um perigo, é o outro lado da automação. É o outro risco que a gente tem que tomar cuidado. Então, cabe a nós, né, profissionais, sabermos até que ponto vale a automação, que libera tempo para eu focar nessas relações. E o maior desafio para a gente começar a usar essas ferramentas de IA, essas ferramentas de automação, né? Se eu perguntasse para vocês, qual é o maior desafio para vocês começarem a inovar no negócio de vocês, no escritório de vocês? Muitas vezes a gente vai ouvir respostas como, é dinheiro, é tempo, é os dois, as mais variadas respostas. Mas eu gosto de acreditar que o maior desafio da automação, da inovação, da adoção da IA nas suas tarefas é uma questão chamada inércia. Lembram da inércia lá, na época da física? Né? Que um corpo que está parado tende a ficar parado e um corpo em movimento tende a estar em movimento. Então, para você usar a IA, começa, inicia. Só tem um jeito de você aprender, fazendo. Você pode fazer o curso que você quiser, ninguém vai conhecer o seu negócio como você. Então, é importante que você comece, né? Seja no ChatGPT, quem não conhece outras ferramentas, né? O ChatGPT, ele é uma boa ferramenta, mas o gratuito dele tem alguns limites. Existe o Grok, que é o GROK, existe tantas outras, né? Mistral, uma outra plataforma, da mesma maneira, então, que são free, né? Tem mais recursos sem você pagar, mas o ponto é, começa. É a inércia que muitas vezes te segura. E sempre tenha na cabeça, né? Por mais que você possa perguntar para o ChatGPT como você pode aplicar ele dentro dos seus processos, gente, entenda uma coisa, todo modelo de linguagem, toda IA, ela vai ter uma característica marcante. Ela pode te dar muito conteúdo inédito, muitas ideias inéditas, né, que nunca foram feitas. Mas ela dificilmente te dará ideias criativas. Por quê? Porque o LLM, as IAs, sempre são feitas com base no que já foi. Ela é construída com uma massa de exemplos do que já foi escrito, dito e feito. Então, a criatividade ainda é uma característica nata do ser humano. É você que vai criar no seu negócio e usar IA, automação e tantas outras ferramentas para, de fato, inovar. Esse é o caminho principal. Deixei aqui agora o meu final. Convido vocês a, quem tiver interesse, eu estou sempre postando no LinkedIn muito material sobre inteligência artificial. Aqui eu resumo um pouco da minha trajetória. E a ideia agora é que a gente bater um papo, né, com o pessoal que está aqui, para a gente receber perguntas e trocar uma ideia sobre a aplicabilidade da IA na realidade dos contadores. Muito obrigado, Fernando. Aí, que compartilhamento valioso e necessário. Muito obrigado por clarear o caminho da IA com tantos insights e transformações. Agora vamos chamar então para o bate-papo o Maico, a Daniela, para se juntar conosco aí. E a ideia é esse mesmo, fazer uma troca de experiência, fazer algo descontraído. Eu tenho uma pergunta para vocês dois. Opa, invertemos os papéis. Vocês já usam o ChatGPT ou não? Me conte aí. Bom, vou começar. Pode falar, Nilson. Não, pode você, primeiras damas. Obrigada pela gentileza, viu? Só nem sempre a IA é gentil assim como nós seres humanos. Bom, aqui na Novac também, né, na Conf, que são as empresas aí que eu tenho
representado, a gente já utiliza bastante, né, inteligência artificial, não só o ChatGPT, né, Fernando, até eu estava aqui com o meu bloquinho de anotações para as perguntas para fazer para você, né, que realmente essa questão do ChatGPT, né, ele nos ajuda bastante em algumas tarefas até de comunicação, eu vejo, né, eu brinco que ele é meu assistente aqui 24 horas, né, eu sempre tenho uma telinha aberta para estar consultando, trocando ideias, né, eu acho que isso é bacana porque ele reúne ali as informações de uma maneira lógica e você consegue ir discutindo com ele até opiniões, né, mas quando a gente fala da parte analítica, ele realmente tem diversas falhas, né, eu já tinha ouvido falar realmente que o ChatGPT é uma ferramenta para programar ali a questão da linguagem natural, né? Então ele tem essa dinâmica de conversar com a gente, mas quando ele vai já para uma questão de cálculo, por exemplo, que é uma das áreas que eu acho que o contador consegue auxiliar muito, né, os clientes como um consultor, ele já enfrenta diversas dificuldades, assim como na questão das legislações, né, interpretação de legislação, pelo menos não sei aí o que os colegas têm a dizer, mas eu vejo bastante erro que a gente tem que ir discutindo ali com ele, mas ele otimiza muito o trabalho, né, mesmo com essas pequenas falhas aí, eu acho que é um processo de construção, como você bem apresentou ali o exemplo da máquina de escrever, né, onde a gente iniciou e aonde a gente chegou hoje, né? E com a Conf a gente já vai um pouquinho além, né? Então a inteligência artificial é utilizada já para fazer delegação de tarefas, para conversar com o cliente, não sendo um chatbot, né? Já sendo realmente uma ferramenta ali de automação para comunicação e para disponibilização de documentos, né? Porque qual contador que não perde tempo aí só de responder às vezes um cliente para mandar uma guia, um documento, algo muitas vezes que a gente até já mandou, né? Mas o cliente lá está pedindo no nosso WhatsApp, então é uma ferramenta aí que tem auxiliado a gente e também outros escritórios de contabilidade. Perfeito. Você sabe por que ele erra nas contas? Sabe por quê? Ele não faz conta, na verdade, né? Não sei exatamente por que ele erra, assim, em termos técnicos, né? Mas seria bom especializar. Sim, até ilustrar para o pessoal entender. Por que o ChatGPT... E aí, no começo, em novembro de 2022, ele errava muito mais. Então, eu vou te contar por que ele erra e vou te falar a estratégia para ele diminuir o erro. Só fazer um pontinho. A alucinação, que a Daniela falou, que é o ChatGPT quando ele erra, o ChatGPT é um adolescente, não sei quem aqui tem filho de adolescente de 14, 15 anos, o adolescente ele é folgado. Já fez a lição? Já fiz. Ele nem sabe, você perguntou, ele só quer ficar jogando videogame, sei lá, o que ele está fazendo. E ele é igualzinho. Então, ele tem o padrão de responder rápido. Só que o ChatGPT, ele trabalha por tokens. Então, o que acontece? E não é palavra, cada estruturação que você vê lá vira uma sequência de números, 0, 1, 0 e 1. E quando você põe números, ele também vira token. Então, apesar de que você escreveu no prompt, calcule aqui o percentual disso, daquilo, etc. tal, ele vai primeiro tratar tudo, ele vai transformar tudo aquilo lá, o que é texto, o que é número, em tokens. E aí que ele dá o problema. Quando ele transforma em token, perde a representatividade numérica, né, arábica que a gente tem do 1, do 2. Ele vira token. Então, ele não vê como número. Como que a gente minimiza isso? É uma das estratégias que hoje o 5 já faz, mas quando você tem que fazer cálculo, você sempre tem que usar o prompt do ChatGPT espaçando e fazendo ele fazer o cálculo passo a passo e te explicando cada passo. Se você fizer o prompt, olha, calcule tal situação, pegue primeiro a receita e tal. Como você faria, eu brinco, como você ensinaria um estagiário a fazer aquela conta, você vai ver, claro, a alucinação é uma característica dos modelos, mas você vai ver, eu te garanto, que o resultado vai ser muito mais assertivo. Só que você tem que fazer esse passo a passo para ele não dar uma de adolescente de 15 anos. E aí ele vai. Ô, Fernando, posso complementar esse assunto? Claro. Aproveitando, como você perguntou, como estou usando aqui no escritório, começar respondendo aí. Por que o ChatGPT ele pode alucinar? E a gente tem que fazer ground, que é você não deixar ele sair, né, do chão. Sim. Você tem que embasar ele. E por que ele erra em cálculo? Ele não é feito para cálculo, ele é probabilístico, né? Toda pergunta, por isso que você tem que contextualizar a pergunta. Porque pensa, ele tem uma caixa com várias gavetas. Se você faz uma pergunta direta, ele vai probabilisticamente achar a primeira gaveta. Se você contextualizar. E cálculo é a mesma coisa, ele vai para probabilidade. 1 mais 1 pode ser 2, como pode ser 11. É uma probabilidade. Ele é feito para ser probabilístico. Então,
quais ferramentas que eu utilizo para não deixar ele fazer, eu errar nos cálculos. Você, no prompt, você coloca, use Python Tools, porque aí ele vai acionar o método determinístico, né, do prompt, da ferramenta, que é a linguagem de programação. Então, por isso que é bom a gente entender como funciona uma inteligência artificial e como que é usar a programação, né? Aqui no meu escritório, eu sou desenvolvedor de sistemas. Desde 2010, eu fiz um sistema aqui de gestão para o escritório. Então, sou apaixonado, né, por tecnologia, venho acompanhando. Desde 2023, já uso aqui o ChatGPT, venho compartilhando para o pessoal usar. Muitos receios que a gente encontra pela frente, falar, vai substituir a mão de obra, né? Não vai, né? A gente tem que saber usar para saber resolver os problemas e liberar o nosso tempo, né? Para a gente ser mais consultivo, atender mais o cliente, estar ali, né? Se relacionando com o cliente. Eu uso aqui no meu escritório, Fernando, até li seu livro, eu fiz uma apresentação em 2023, onde eu falei do ChatGPT e falei muito do RPA, porque eu uso muito aqui o RPA no meu escritório, né? A gente usa... quais ferramentas a gente usa? Hoje, Python, para fazer RPA. Né? O que é o RPA? Ele vai emular o mouse e o teclado, enfim, você vai criar uma sequência e ele vai seguir exatamente. E que agora a gente tem acesso, né, com o avanço da internet, o pessoal tem acesso aí à informação, e hoje você pode usar até o ChatGPT para gerar o código, né? Em Python, ele vai te direcionar para você usar o RPA aí na prática, no escritório. Então, eu tenho utilizado bastante. Viu, você falou uma coisa, ele falou, eu achei que você é desenvolvedor mesmo, o que ele falou para você, Daniel, usa o Python Tools. Python Tools é uma biblioteca, né, Python, que você... Mas o que ele faz ali, que é uma outra maneira de fazer aquilo que eu te comentei. Pense que o prompt do ChatGPT é uma linha, você tem que programar ele. Só que em vez de programar como o Nilson gosta, lá, importe, biblioteca e tal, não sei o quê, o ChatGPT a gente programa em linguagem natural. Então, claro, se você tem um conhecimento técnico como o Nilson tem, você vai usar recursos técnicos. Mas existe uma outra forma que você pode fazer, Nilson, você eventualmente já deve fazer, que é assim, existe uma estrutura, como é uma programação, você tem que dar estrutura. O que o Nilson falou de contexto, né, é estrutura. Então, como que a gente não deve fazer um prompt no ChatGPT ou qualquer outro modelo de linguagem? Faça esse cálculo, analise qual é a melhor KNAI para essa atividade. Beleza, essa é uma forma de você usar. Eu sempre brinco, o ChatGPT não é Google. Como que a gente deve usar? Primeiro, persona. Primeira coisa, quem é a pessoa que você quer que te responda? Atue como um contador experiente, com mais de 20 anos de experiência na atuação, papapá. Então, você vai dar uma persona para ele. Tem várias formas, né? Essa é o que eu gosto, persona. Depois, você vai dar a tarefa. Então, você vai falar assim, o que você quer que ele faça? A persona, ou seja, daquilo que o Nilson falou. De tudo que ele tem de conhecimento, você fala assim, pega aquilo que é contabilidade, Brasil, essa regulamentação. Aí, você vai falar para ele, quero que você avalie, aí contexto, né? Quanto mais contexto você dá, melhor é a sua resposta. Depois, então, você dá a persona, quem está ouvindo isso aqui nunca mais vai fazer prompt de uma linha, tá bom, Mike? Isso é para você. Estou brincando. Persona, a tarefa que você quer, e aí, para ele não alucinar, que é o que você comentou, né, e o Nilson falou, você tem duas maneiras de fazer isso. O que ele quer, aí você põe o que eu chamo de complementos. Você pode botar os links das leis, você pode falar, olha, atenha-se à sua análise somente aos links abaixo sobre as leis, essa é uma forma. A outra forma de você fazer, o prompt, é você falar, olha, faça análise e tal, eu quero que você me responda todas as suas opiniões em pontos, né? Você fala para responder em tópicos, mas todos os tópicos devem ter a fonte pela qual você chegou naquela conclusão. Fazendo isso, diminui. Elimina? Não. Por isso que a IA requer uma atuação manual, né? uma curadoria, que a gente chama, né? Alguém olhando. E o RPA, que o Nilson, eu gostei, contador e desenvolvedor. Aí sim, diz que o Brasil precisa. Mas o que ele comentou ali, o tal do RPA, é exatamente isso que ele comentou, e as LLMs ajudam.
Por exemplo, vou dar um exemplo, eu não sou contadora, obviamente conheço um pouco necessário para a minha atividade profissional, mas o contador, por exemplo, ele tem que fazer, vou imaginar que tem que emitir as guias, né, de conformidade do FGTS, CNPJ, né, principalmente aqueles clientes que são maiores, que participam da licitação, tem que fazer o que a gente chama de book, né, mensal. Essa é uma atividade que deve ter alguém nos escritórios que vai lá com aquela lista de CNPJ, faz a mesma coisa, e o ser humano, quando faz a mesma coisa, ele não faz da melhor maneira, ele já dá uma capotada, ele já vai tomar um café, e aí já dá uns probleminhas. E aí, o RPA é o seguinte, a gente consegue criar um robô que vai exatamente abrir o site da Receita Federal. O Nilson, que é o programador, já quebrou uns CAPTCHA por aí, que é o CAPTCHA é aquele não sou robô, olha lá, ele está se entregando. Aí você faz isso, o que uma pessoa demoraria. Por que acontece? As pessoas não conseguem ficar fazendo aquele, vamos dizer o seguinte, 30 CNPJs, ele não consegue sentar e fazer. Porque, em média, não sei se alguém aqui já viu o estudo, é um livro roxo do Mintzberg, que chama-se Managing, não sei se já tiveram curiosidade. Então, ele acompanha 4 executivos no seu dia a dia e tal, e ele chega a uma conclusão que, em média, as pessoas são interrompidas do trabalho a cada 9 minutos. Então, a gente está aqui, WhatsApp, agora acho que até mais, né? Ele fez isso na década de 80, 90. Então, para fazer 30 CNPJ, a pessoa não consegue parar e fazer os 30. Ela faz 10, alguém para, alguém chama ela, não sei o quê, vai ali, volta, ela tal. Então, o robô ele tem 2 ganhos. Ele é mais rápido na tarefa e ele consegue fazer a tarefa sem parar. Então, muitas vezes o ganho, acho que o Nilson deve ter ganhos de produtividade consideráveis aí no escritório dele, não só o robô faz mais rápido, mas ele faz sem parar e sem errar, e sem ter que alguém monitorar. E eu sempre digo que uma outra vantagem do robô é que as pessoas, você chega para alguém e fala assim, eu pedi uma atividade para o Michael fazer para mim. Para eu saber se ele fez ou não, eu preciso perguntar para ele. Michael, você fez lá? Você me mandou um e-mail, nós combinamos de você mandar um e-mail, você não mandou, tal. O robô você programa. Quando ele acabar, ele vai mandar um e-mail, ou você já vê um painel, né? Tem plataformas, como é o caso da Automation Edge, que você acompanha tudo no painel. Então, você não precisa perguntar para ninguém. Você sabe o que foi, o que não foi, o que ficou pendente e como você vai corrigir. Então, essas variáveis aí são o que eu acho que o contador hoje, que não entender essas tecnologias, ele vai ter problemas de competitividade. Né? Vocês vivem nesse mundo, ele vai atender menos clientes com mais gente. E aí, como é que vai fazer? Então, esse é o desafio. O Nilson está feliz, tem robô lá já. Pois é, e até falando nessa parte da competitividade, né, Fernando, eu também acredito que agora a gente está vivendo um momento desafiador, mas também é um momento único, né, porque agora está todo mundo mais ou menos na mesma linha, né, estamos numa corrida aí, né, pela aprendizagem disso, para colocar isso em prática nos escritórios. Então, imagino que quem aprender primeiro, se adaptar primeiro, vai ter uma vantagem competitiva aí enorme, né? E falando aqui com o nosso público, que são os jovens, né, contadores e aquelas pessoas que têm mentalidade jovem, né, que está sempre mudando, sempre inovando, o que você daria de dica, assim, para que ele pudesse começar essa jornada hoje, né, saindo desse vídeo aqui, para não ficar para trás aí nessa corrida que estamos falando? Eu gosto do seguinte, você pode ver até que a minha apresentação, eu não gosto de falar assim, a melhor forma de fazer prompt, ou esses tantos cursos que tem aí. Eu sempre digo o seguinte, cuidado para não se perder em ferramenta e esquecer da estratégia. Então, qual que é melhor, se é o ChatGPT? Eu sou de tecnologia, né? Tenho 30 anos no mercado, e digo assim, não, isso é irrelevante. A grande questão é ele entender, encaixar como esse tipo de ferramenta vai mudar a forma que o trabalho dele ocorre. Eu gosto de uma frase de um autor chamado Nicholas Carr, que diz o seguinte, um elemento estratégico, ele não é feito pela sua abundância, mas pela sua escassez. Então, a partir do momento, em novembro de 2022, que todos nós tivemos acesso a IA, isso é revolucionário, é transformador, mas se é acessível a todo mundo, não vai ser estratégico para ninguém. Eu gosto sempre de brincar, você já viu muita campanha para economizar água, mas nenhuma para economizar oxigênio. E olha que o menorzinho consome. Então, o ponto é, a água, ela é importante, mas a gente vive 7 dias sem água, mas não vive 1 minuto sem oxigênio. Só que ele é abundante. Então, o que eu diria para os jovens é o seguinte, olha, primeiro ponto, IA genérica, resultado genérico, IA específica, resultado específico.
aprenda a transformar os modelos de linguagem, e aí isso pode acontecer usando eles, né, como o Nilson comentou ali, PyTools é uma forma de você dar contexto. Aprenda a fazer prompts específicos para a sua atividade profissional. Melhore esses prompts. Inclusive, você pode fazer uma técnica que a gente chama de meta-prompt, que é assim, você usa os próprios modelos de linguagem para eles construírem prompts para você. Que é assim, vocês podem fazer o seguinte, olha, eu preciso fazer tal análise, etc, tal, eu tenho essas DREs, crie um prompt específico para que eu faça a DRE com esse objetivo e tal. Ele vai construir um prompt para você. E aí você vai melhorando. Então, o primeiro ponto, aprenda a usar ferramentas genéricas de formas específicas. Não acha que só porque você sabe usar o ChatGPT, tudo bem. Agora, talvez sim, por incrível que pareça, o ChatGPT ele é muito usado, metade das pessoas, olha, esse dado é interessante, entre 20 e 40 anos, 20 e 45 anos, metade das pessoas usam o ChatGPT, a outra metade não usa. Quanto mais essa idade vai aumentando, menos vai reduzindo mais esse uso. Então, a gente que está no meio de gente antenada, que jovens, parece que todo mundo está usando, mas não é verdade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não pense, né, aí já posso falar meus 30 anos de tecnologia, que essa tecnologia será a última criação do universo e esteja ligado. As coisas mudam. Vou dar um exemplo. Recentemente, agosto desse ano, junho, julho, agosto, foram os primeiros meses em que o índice de busca do Google vem caindo. Então, o que quer dizer isso? A quantidade de buscas feitas no Google vem... por que será, né? Nossa, porque certamente muitos de vocês aqui, o que pesquisavam no Google hoje, está usando o ChatGPT, por vários fatores. Não vamos entrar nesse mérito aqui, podemos passar a tarde inteira. Mas o fato é, uma tecnologia que dominou, ela está começando a se tornar, está lutando para se manter relevante. Então, não se atenha à tecnologia. Eu gosto de pensar, e foi assim que eu treinei minha carreira, a dor nasce no cliente. O desafio nasce no cliente, na dor de negócio. Aí você vai, o que o ChatGPT pode ajudar, o que outras... A gente fala de ChatGPT, mas o ChatGPT é um tipo de IA. Existe a IA preditiva, que é para a gente prever cenários, existe a IA discriminativa, para a gente classificar, né, por exemplo, chamadas, classificar riscos, etc. O que tem nesse mercado, nesse mundo, né, de tecnologia? Tem os chatbots, tem tantos aí, para resolver essa dor de cliente. Eu acho que essa é... E aí isso está... Né, o sistema Toyota de produção, o Lean sempre fala, né, que o gestor tem que ir no Gemba, né, que é onde o valor é criado. Você que está aí começando a atuar, não vira um espertalhão de leis e regras e alíquotas e tal. O que você tem que virar é um cara de negócio, que entende de negócio, entende de tecnologia, entende das regras contábeis, mas é no negócio, é na dor do seu cliente que o valor vai ser construído. Então, essa é a minha recomendação para esse pessoal. Fernando, um ponto importante, que eu acredito seja importante, é o seguinte, o ChatGPT, como você comentou, ele é um adolescente ali, né? E a gente tem hoje adolescentes que usam eles, né? Eu sou professor, né, da universidade, e esses dias o aluno me trouxe um trabalho, e a matéria que ele me trouxe lá, eu achei muito interessante, né? O que ele escreveu lá. A gente sabe que eles usam o ChatGPT, óbvio, né? Mas eu achei muito legal, né? Muito bacana. Mas eu falei, mas que fonte que é esse negócio, né? Fui lá, o ChatGPT, né? Pedi lá a fonte. E ele colocou, não tem fonte, é fake news. Aí depois, né, fui me aprofundar no negócio e realmente não procedia. Foi algo que a IA trouxe lá, né? Enfim, era muito interessante, mas não tinha fonte, né? Então, eu acho que um cuidado, né, que o jovem tem que ter é não perder a sua criatividade, não perder seu senso analítico, né? Olhar o que ele está fazendo, não só o jovem, né? Nós também no nosso trabalho, né? Quando estiver trabalhando aí com essas ferramentas. Esse é um ponto importante, né? E viu, Michael? Isso é um fato que tem acontecido no Brasil, já vários. O último caso foi na TJ, eu acho que da Bahia, em que o advogado foi sentenciado porque ele usou uma jurisprudência que não existia e depois descobriu que foi feito ChatGPT e tal. Mas sabe uma coisa que me preocupa com a juventude? Eu tenho uma filha de 14 anos, eu encho bastante o saco dela. Eles falam o seguinte, agora que tem o ChatGPT, não preciso mais estudar. Não sei quem tem filho. E eu falo assim, aí é que você está errada. A média fez assim, todo mundo está na média. E aí, né, a gente está falando aqui de algumas técnicas de estudar. O ChatGPT ele é tão bom quanto o interlocutor. O ChatGPT não faz nada até você incitá-lo. Então, se a gente não tiver referências, aí eu falo, filha, se você não souber
referências de autores de administração, se você não tiver referências que são experiências, né? Quem de nós, né? A gente tem situações de sucesso, tem situação de sucesso na carreira. Se você não construir o teu contexto, teu arcabouço de referências, você não vai usar essas plataformas, você vai usar ela muito como qualquer um, de novo, aí não é diferencial. Ser abundante para todos não é diferencial para ninguém. Então, hoje, o que eu acho que, né, a escola, o desafio da escola é ensinar os jovens, cada vez mais, a criar essas referências, seja na área de negócios, seja em tantas outras áreas, porque essa biblioteca que eu brinco que a gente tem de conhecimento, experiências e vivências é que vai transformar. E aquele que não tiver, vai ser só mais um na frente do computador. Eu lembro quando a gente começou, não podia, né? Mas a gente estudou, eu sou daí, não podia usar o Google, né? Mais ou menos. Lembra aquela época que os professores brigavam com o Google? Não pode usar o Google, só dá o Google. Hoje o Google é até bem visto, né? Pelo menos ele pesquisou. Mas o fato é que o ensino vai ser transformado, porque, até como eu falo nas minhas palestras sempre, nós somos uma geração que nós ganhávamos estrelinhas quando nós tínhamos a resposta, certo? Então, nós éramos... a gente era feliz quando tinha resposta, adorava levantar a mão. Professor, O Michael sempre fazia isso direto, com esse capivara. Professor, ele ficava orgulhoso e tal. A geração que eles vivem hoje, a geração hoje que a gente está, o valor está nas perguntas. Quem souber perguntar, e para perguntar eu tenho que ter referência, né? Eu tenho que ter contexto. Esse é o profissional do futuro. Então, não adianta você achar que você não vai ter que estudar, meu filho. Vai ter que estudar para ter essas referências. Que legal. Eu gostaria de dar uma sugestão para os jovens. Aí. Tem um perfil que eu sigo, eu gosto muito, aprendi bastante com a IA na prática aqui para o meu escritório, que é o Roberto Dias Duarte. Visitar o site dele, tem bastante conteúdo atualizado, as redes sociais, né, o Instagram. Aprendi muito. Uma ferramenta que eu gostaria de compartilhar aqui foi o Gama, que eu aprendi com ele, que é para montar apresentações, né? Montar os slides, monta rapidamente e fica um trabalho sensacional. É uma IA para gerar apresentações. Outro assunto... Também acompanho, Nilson, só para complementar. Até eu sou aluno, né, do Roberto Dias Duarte, tenho aprendido bastante, em background, que eu comentei agora, e outras técnicas para você usar o máximo, né, da inteligência artificial e saber no que é aplicável. Hoje, estamos trabalhando com agentes de IA, que é o quê? A gente personalizar, né, o ChatGPT, a gente criar um agente e a gente vai falar para ele, olha, você só vai buscar nesse conteúdo, nessa legislação. Então, ele não vai buscar em outro canto. E a gente consegue montar tudo isso em um fluxo, tá? Uma outra ferramenta que eu compartilho aqui com os jovens é o Make, né? Ele é uma ferramenta que você consegue montar esse workflow. E é fácil de mexer, você não precisa ser um programador. Hoje, com o ChatGPT na mão, você pode pedir auxílio e até criar um cronograma para você aprender algo novo. Então, fica aí a dica. Hoje, tudo é possível. E a gente tem um super cérebro na mão, que é o ChatGPT, ou outras IAs que vêm evoluindo. Gemini, que eu uso bastante aqui também. Enfim, né? Então, hoje, tudo é possível. Basta você pensar no que quer fazer, no que quer solucionar e ir atrás. Né? Com a ajuda da IA, você vai conseguir alcançar mais rápido esse objetivo, com certeza. E até, Nilson, contribuindo nessa linha, tem ferramentas hoje, como a Lovable, o Replit, que são plataformas que você constrói soluções de software via prompt. Exatamente. Então, não há mais... né, Exatamente. Porque o Make ainda você tem que arrastar e soltar, né? As caixinhas, tem que saber qual caixinha usar. Esse que é o Lovable e o Replit, são plataformas que você chega, olha, construa uma ferramenta de controle de processos para o escritório de contabilidade, que tem essas características, tal. De novo, você tem que ter contexto, né? Você comentou lá, você segue o Roberto ali, ele te dá a ferramenta, mas você adiciona o contexto. Então, é transformador o que a gente pode fazer hoje com esse tipo de ferramenta. Desculpa, Daniel, pode ir lá. Achei que você ia perguntar alguma coisa, eu me atravessei. Não. Qual de nós? Eu achei que a Daniela ia perguntar e me atravessei.
Não, tranquilo. Eu, na verdade, ia comentar, né, essa questão que você falou ali, né, que a gente pode ir melhorando, né, até você citou, cria o próprio prompt e vai melhorando, então essa combinação, né, da gente usar a inteligência artificial, mas usar as nossas experiências. E até você comentando sobre isso, as nossas experiências ali, o dia a dia, né, até pensando no modelo de negócio do escritório de contabilidade, né, que eu, por exemplo, tenho, né, o Maicon, o Nilson aqui estão presentes com a gente, como isso torna um diferencial, né? Porque se a gente unir, então, essa tradição, né? Hoje o escritório, a Novac, que tem 50 anos, foi fundada pelo meu pai, então nós temos clientes de 50 anos. Hoje, para o nosso cliente, se a gente souber usar essas ferramentas, unido com a nossa experiência e com os dados que a gente já coletou desse cliente durante, né, um período longo, com certeza o nosso trabalho é um diferencial do que qualquer outro, né, contador, profissional pode entregar para essa empresa. Mas desde que, né, eu passe ali dessa fase da inércia, né, que você também falou na apresentação, que é, né, sair um pouquinho da zona de conforto. Então, né, a gente chegou até aqui fazendo algo que funcionou, que deu certo, mas a partir daqui, para a gente continuar fazendo, continuar se destacando, a gente precisa aí se unir com essas, né, novas ferramentas, com esse novo modelo de trabalho, né, que é aí a junção da inteligência artificial com o nosso conhecimento humano e com as nossas habilidades aí de profissional da contabilidade. Tem uma frase, né, que é sempre dita, né? Eu vou adaptar aqui para o nosso contexto. Não é a IA que vai acabar com o contador, é o contador que não sabe usar a IA que vai ter dificuldade de trabalhar na era da IA. Então, essa nova geração, eles têm a disponibilidade de muito recurso, como o Nilson comentou, mas, em contrapartida, é um recurso amplo. É um recurso, lembra, não há diferencial, não tem diferencial nenhum eu saber usar uma ferramenta que é acessível a todos. Mas como que eu construo meu diferencial, Fernando? Pegando a sua vivência, a sua experiência, o seu conhecimento que você adquire nas aulas do Michael Couto, esse professor fantástico, nas palestras, nesse momento que a gente está aqui, e você pegando... Eu sempre gosto de falar, trabalhei muitos anos numa empresa de tecnologia, e às vezes me perguntavam assim, nós somos uma empresa aqui do Paraná, chegamos a ter 800 colaboradores, aí em 2017 ela foi comprada por uma outra empresa. E aí o pessoal perguntava assim, como é que vocês fazem para inovar? Nós éramos muito inovadores. Em 2016, nós saímos de uma lista, de uma grande consultoria da área de tecnologia, uma lista no Brasil, e estava nós lá, Nubank, então a gente era uma empresa pequena, perto daqueles mundos. E aí eles perguntavam assim, mas como é que vocês fazem para inovar? Eu falo assim, olha, inovação, ela é barata. Ela só tem que ter sola de sapato e cara de pau. Você tem que ir lá no teu cliente, você tem que olhar o teu serviço pelos olhos do seu cliente. Você acha o máximo aquele robô que você construiu, que tal. Aí você chega pro teu cliente, viu? Por que você não usa? Cara, demora muito, é muito chato. Não? Aí você tem que... A gente tem uma premissa na área de serviços, né? Que se o cliente acha que você não fez algo, você não fez. Não me interessa se você investiu em software, se você foi para a Lua e voltou. Se o cliente não reconhece que você fez algo, você não fez. É duro, isso judia da gente como prestador de serviço, mas é a verdade. Se o cliente não vê valor, não existe valor. Então tem que ser sola de sapato, é dando a cara e não sei o quê. Certamente, né? O Nilson, o primeiro robô que ele fez é o robô que ele mais tem vergonha hoje. Ele olha e fala, meu Deus, como eu era tapado, demorei um tempão, hoje eu faço isso em meia hora. Mas é assim, cara para bater, sola de sapato. Então, a inovação é isso. Tá? Olhando os olhos do teu serviço com os olhos do cliente. E não esquecer, a IA é uma das ferramentas de hoje, mas não vai ser a última e certamente surgirão outras. Tem que estar sempre estudando essas novas possibilidades. E, assim, tem evoluído rapidamente, né? Não é igual antigamente, que ser uma tecnologia demorava para evoluir, para mudar, ter mudança. Hoje não, hoje saiu hoje, amanhã já tem uma nova ferramenta. Então nós temos que estar aberto à mudança, tem que testar, né? Tem que buscar. Verdade, e tem um fator aí do ChatGPT que é um fator transformador que a gente não se atém, né? Eu sou da tecnologia há muitos anos. O que acontecia? Qual que era a história da tecnologia? O Brasil está 5, 6 anos atrás dos Estados Unidos, o Brasil estava... A Europa estava alguns anos atrás do Brasil, que o brasileiro ele tende a adotar novas tecnologias mais rápido e tal. Nunca na história... Então, inventavam um computador novo. Estados Unidos, tal, 5, 6 anos depois chegava no Brasil,
A Europa até chegava antes, mas eles demoravam para adotar e tal, beleza. Então, demorava 10 anos para a tecnologia ficar mundialmente conhecida. Por exemplo, o PC pessoal. Começou lá nos Estados Unidos, a Apple. Quanto tempo demorou para vir? O ChatGPT, em novembro de 2022, 30 de novembro de 2022, né, o chat, por que tem que falar ChatGPT? Porque o GPT já existia. O que eles inovaram foi botar uma interface de chat, por isso ChatGPT. Ele foi lançado no mundo inteiro ao mesmo tempo. Pela primeira vez na história. O Google demorou um tempão para chegar no Brasil. Pela primeira vez na história, o brasileiro, o europeu, o asiático, todo mundo teve acesso ao recurso no mesmo dia. Então, isso dá essa sensação que você fala, ela é real. Porque a partir do momento que o primeiro fez assim, o Google, quando lançou o Bard, depois o Gemini, teve que fazer da mesma maneira. A Grok veio depois, não dá mais para eles fazerem como eles faziam, mas ainda há os vícios, né? O Google lançou recentemente uma ferramenta chamada Google Flights, que já existe, né? Mas eles fizeram o Google Flights, que é um agente de IA, vamos simplificar assim, para pesquisar passagens baratas. Não é aquele site Google Flights, eles estão melhorando. Novamente, Estados Unidos e Canadá. Enquanto a OpenAI, tudo que ela lança, ela é global. Em 2, 3 dias está no mundo inteiro. Os projetos do ChatGPT, para quem paga o ChatGPT Plus, e tantas inovações que ali tem. Então, essa mudança é uma coisa que a gente nunca viu no mundo antes. Por isso que a gente está vivendo essa loucura que antes, no passado, era mais gradativo. Muitos ainda não se deram conta do que a gente está vivendo, né? E é um marco, realmente. Pô. Concordo. É impressionante. Até a gente tem, por exemplo, não sei se vocês já usaram, mas tem empresa hoje que está usando avatares cada vez mais reais. O que são avatares, né? Eu crio um vídeo aqui da Daniela, gravo lá 1 minuto do vídeo dela, e aí eu consigo botar a voz dela, eu clono a voz dela, né? Tem ferramentas como a HiGen, Eleven Labs, né? E aí, o que acontece? Eu posso mandar um vídeo para uma análise mensal da contabilidade do cliente da Novac, a Daniela falando, oi, tudo bem, Fernando? Só analisando o teu mês hoje, você teve tantas notas, como se ela estivesse se preocupando com aquele cliente. Só que ela tem 3 mil clientes, não dá. E aí, é um fenômeno que eu estava comentando ali da relação sintética, mas a gente está na era do que a gente chama da hiperpersonalização das relações. Nós, até então, fazemos o seguinte, o cliente vai estar tudo por aqui, beleza, vou atender todo mundo meio parecido, e vamos indo. A hiperpersonalização é isso. Se eu puder criar um vídeo que eu mando no WhatsApp do meu cliente, falando da situação dele, de 1 minuto, dando um respaldo para ele, só que quem criou o texto foi uma IA, com base numa análise, eu fiz a curadoria, meu time, demos uns tapinhas ali, você nunca deve mandar nada para cliente direto. Isso já está mais que sacramentado no mercado de tecnologia, isso vai dar ruim uma hora. E aí um videozinho. Oi, tudo bem, sou contabilidade, estou aqui, qualquer dúvida, estamos aqui e tal. Qual é a experiência? Aí, de novo, né? Mas isso aí é simples, dá para fazer rapidinho. Mas quem disse isso vale ou não é você, é o cliente. Tem coisa que a gente gasta um caminhão de dinheiro, o cliente não liga, e tem coisa simples que você pode fazer, e o cliente fala, olha que legal, o Daniela, o Michael aqui, eu recebo um vídeo dela falando da situação da minha contabilidade. Isso mesmo. Às vezes é um feedback que você tem com o seu cliente, você fala, poxa, era só isso, para fazer só isso, né? Perfeito. Muito melhor do que o robozinho, né, Fernando? Muito melhor do que o robozinho lá, né? No robozinho eu tenho cada história para contar. Eu já sofri muito na mão de robozinho. Muito! Tinha uma época que lançaram... Vocês lembram do projeto Watson da IBM? Não sei se aqui chegou a lembrar. O Watson é o avô do ChatGPT, vamos colocar assim, tecnologicamente falando. Não era a mesma tecnologia, mas o Watson ele se propunha a criar linguagens, né? É uma tecnologia que a gente chama de processamento de linguagem natural, que é como fazer o robô entender o que a gente fala. Porque o que é entender? O robô não entende, não tem semântica, né? Ele não tem. Tanto é que o robô não tem nuances. Eu sempre gosto de usar aquela brincadeira: o marido chega em casa, a mulher, o cônjuge chega em casa, pergunta: oi, bem, tudo bem? Tá tudo certo? E aí o cônjuge responde: tudo certo. O pau vai torar, né? O pau vai torar. O ChatGPT e os IAs, eles não têm essa nuance, se você escrever isso em texto. Então, o Watson começou, um grande banco implantou,
aquilo foi o mais próximo que eu cheguei do inferno. Não conheço o inferno ainda, mas acho que é próximo. Cartão de crédito, cheque. Você deseja falar de cheque? Não. Então não deu certo, né? Não deu certo. Então, de novo, a relação sintética. A gente tem que estar... Eu sempre digo, certeza os caras que fizeram não usam esse negócio aqui. Porque se usasse, aí de novo que a gente falou da inovação, se botar do lado do cliente, olhar o seu serviço com olhos de cliente, certamente eles não teriam ido tão longe nessa iniciativa. Eu achei legal que você comentou, Fernando, ali dessa parte da curadoria, né? Porque eu vejo, assim, pelo menos, né, as experiências que eu tive com outros profissionais e até muitas vezes com a equipe, né? Essa resistência de uma nova ferramenta, de um novo método, né, para fazer no dia a dia. E muitas vezes eu vejo que é por isso, assim, uma resistência que vem, né, de você colocar ali, usar uma nova ferramenta e daí já identifica um erro, que geralmente é uma exceção, alguma coisa, e aí a pessoa fala, já desacredita, fala, não, essa ferramenta não funciona. Aqui no meu dia a dia eu tenho que fazer na mão, tenho que olhar, tenho que conferir, jogar de lá para cá, de lá para cá, e enfim, né, eu acho que isso é como trabalhar essa resistência pessoalmente falando, né, eu acho que seria legal você passar um pouquinho dessa experiência, né, para que as pessoas que estão nos assistindo aí consigam se perceber, né, quando elas estão sabotando essa adaptação a tecnologias que estão aí, elas vão pegar, né, já estão pegando, né, e passar, né, dessa fase da inércia aí que pode vir por conta desse trabalhar as exceções, né. Esse tema, Daniela, na área de tecnologia, esse é um tema que eu trabalho muito de gestão de mudanças, que é o seguinte: todo mundo é aberto à mudança, desde que comece pelo departamento do lado. Não, concordo, vamos começar por aquele departamento lá. Então, todo mundo é aberto à mudança. Essa é a primeira coisa que tem que ter na cabeça. E outra frase que eu nunca mais esqueci no professor de marketing, que diz o seguinte: as pessoas falam o que pensam, mas fazem o que sentem. Você está na reunião lá, a Daniela chegou na reunião, lá na Novac. Pessoal, agora nós vamos revolucionar, vamos usar o ChatGPT, eu quero que vocês usem. Todo mundo, é isso aí. Falam o que pensam, fazem o que sentem. Na hora que sai, aí, os caras querem acabar com o nosso trabalho, querem botar IA aqui, não sei o quê. Então, como que a gente gerencia essas mudanças, né? Eu sempre gosto de falar, por isso tem que ser claro com as pessoas. Há uma falta de conhecimento das pessoas acharem que a automação substitui pessoas. É o contrário. Ela aumenta a capacidade produtiva. Ela dá espaço para as pessoas fazerem o trabalho de pessoas. Então, eu gosto sempre de comentar que IA e automação... Gente, nós viemos aqui organizar. Tem gente fazendo trabalho de robô aqui. Primeiro nós vamos organizar. Acabou esse negócio de gente fazendo trabalho de robô. Robô faz trabalho de robô, gente faz trabalho de gente. Então, a primeira forma que eu gosto de comentar é: você tem que ser transparente com as pessoas, né? Quais são os objetivos e aonde você vê que elas podem gerar valor para si e para a companhia, né? Todo mundo, assim, é o famoso Kiko, né? O que eu ganho? Então, não adianta, você tem que mostrar quais os benefícios eles, e eu gosto sempre de falar, né? Quando eu vou fazer projetos de automação e IA, eu falo, gente, vocês aqui estão tendo a oportunidade de aprender a usar IA na contabilidade. Vocês são os profissionais do futuro. O que você aprender aqui é seu. Então, você ganha, a Novac ganha, né? As empresas, e a gente, todo mundo construi um futuro. Então, esse é o primeiro ponto 1. E o ponto 2, que é sempre legal falar, gente, quem aqui começou a andar correndo? Aí todo mundo fica assim, não, quem aqui saiu correndo? Como é que foi a primeira vez que a gente foi andar? Capote, não sei o quê. Gente, a nossa jornada com a IA, eu gosto de dar o termo jornada, vamos dar umas capotadas. No começo vai parecer que é mais trabalho. Só que, se nós aprendermos a usar isso, e aí vem aquele desafio da cocriação, porque esse mais trabalho é que eles querem trabalhar como trabalhavam antes, dentro de uma nova... Né, eu sempre digo, eles querem andar de moto numa bicicleta. Né? Eles andavam de bicicleta para tudo que é lugar, depois você dá uma moto para o cara. Ele chega, mas cadê o pedal aqui? Como é que eu vou... Pô, essa música é pesado para empurrar. Então, o modelo mental. Não, aqui é diferente, aqui eu vou andar mais rápido, tem mais cuidado. E aí, essa gestão de mudanças, ela é 99% pessoas. A expectativa, setar expectativas, onde eles têm a ganhar, qual o objetivo da empresa com essa adoção, né? A visão sobre a questão estratégica de que se não fizer isso, o que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos. Então, esse Daniel, se eu fosse dar recomendação essa gestão de mudança, esse é o aspecto. A gente tende a focar mais, vamos dar treinamento na plataforma, vamos ensinar eles a usar o chat. E é o contrário, quanto mais claro tiver o benefício, naturalmente eles vão
usar e adotar isso no dia a dia. E caminha, dá as cacetadas, bate, caminha, tá aí o Maicon, uma filhinha que está começando a andar, daqui a pouco vai andando mais rápido, e aí vai embora. O tempo, ele é o ativo mais valioso que nós temos, né? E é o que menos possuímos. Então, a gente tem que usar com a máxima eficiência possível, né? Para a gente ter tempo de qualidade, conseguir fazer mais em menos tempo. E, pessoal, agora a gente já vai começar a caminhar para o final, né? Para a reta final. E antes de encerrarmos, Fernando, qual seria a sua mensagem final para os contadores que querem começar a integrar a inteligência artificial de forma planejada e eficaz em seus negócios? Eu daria 3 recomendações importantes. Primeira, busque conhecimento, né? Tem tanto conhecimento aí, você comentou, no profissional que faz a divulgação no Instagram, tem tantos outros que estão ajudando, então a desculpa de que eu não sei onde está, então busque o conhecimento. Fase 1. Fase 2, comece não acho que você vai pegar alguma coisa pronta. A coisa que eu fico mais brabo é esses cursos que falam assim, sua contabilidade do futuro, modelos prontos para você. Esquece isso aí. Busque conhecimento. Depois transforme esse conhecimento em experiências pessoais na sua empresa, no seu negócio. Faça a sua jornada. E no terceiro, começa simples e vai evoluindo. Você não precisa começar com a conexão na nuvem, na NASA. Começa simples e vai evoluindo. Né? Aquele 1% todo dia é o poder que isso tem. Então, seriam essas as recomendações. Queria já agradecer a CRC TV, Nilson, Maicon, Daniela, por essa oportunidade e espero ter agregado, espero que a gente tenha conseguido aí cutucar as pessoas e tirar o pessoal da inércia. Bom, Fernando, muito obrigado. Obrigado aí pela apresentação, por compartilhar o conhecimento conosco. Obrigado, Daniela. Obrigado, Maicon. Obrigada, foi um prazer e foi muito enriquecedor aqui. Aprendemos muito nessa 1 hora aqui de conhecimento compartilhado. Acho que todos devem estar com a cabecinha fervilhando aí depois das palavras. Espero que sim. Né? Essa é a missão, né? Onde houver tranquilidade, que eu leve o caos com o IA. Ótimo, pessoal. Bom, então, e assim, fechamos mais um evento que vai transformar a forma como você enxerga a contabilidade. Vamos juntos levar esse conhecimento adiante? Curta este conteúdo se ele te motivou. Compartilhe com quem precise e se atualize. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. Nosso objetivo é tornar você um profissional ainda mais estratégico e preparado para os desafios do futuro. Um agradecimento especial a todos que participaram. Até a próxima. E que a IA traga eficiência e resultados excepcionais para o seu negócio. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho.